Oba, lá vem ela. Olá, mulher maravilhosa! Seja bem-vinda a mais um episódio do curso Lá Vem Elas, um curso Contamina UFV. Então já segue a gente no Instagram, curte esse vídeo e envia para todo mundo. Meu nome é Bárbara e eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma reflexão. Quantas vezes alguém já te interrompeu para falar exatamente o que você tinha dito, porém de uma forma diferente? Ou então você tentou expressar alguma opinião, um comentário sobre um tema que você domina e você não se sentiu ouvida. Muitas vezes a gente não se sente ouvida simplesmente por ser mulher. E muitas mulheres se auto-intitulam tímidas por causa dessa comunicação não efetiva. Mas a verdade é que a gente não é educada para se posicionar, para comunicar com clareza todas as nossas vontades, nossos desejos. Nós não somos educadas para praticar o autoconhecimento, que é uma peça tão importante nessa comunicação efetiva. Você consegue imaginar quão difícil é se sobressair em um ambiente predominantemente composto por homens? Pois esse é o cenário de cargos mais altos das grandes empresas. Mulheres líderes de si e dos espaços que ocupam são mulheres que se conhecem, mulheres confiantes, mulheres que sabem suas forças e suas fraquezas. E a partir do autoconhecimento, elas se comunicam com mais facilidade. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta. Gostaria de convidar a professora Ana Lúcia Campos para aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, se aconchegue, pois lá vem elas. Olá! Já diziam os egípcios, para ter força, ser um artesão das palavras. A força de um ser é a sua língua, e as palavras são mais eficazes que qualquer forma de luta. Se o seu objetivo é o empoderamento, se o seu objetivo é a liderança, é mostrar que você pode, que você é capaz, a comunicação, sem dúvida alguma, é o caminho. E hoje nós vamos falar da cereja desse bolo, a comunicação não violenta. Vem comigo, comunicação não violenta, também conhecida pela sigla CNV, é uma nova ferramenta para aprimorarmos ainda mais essa capacidade de transmitir as ideias, os pensamentos, os sentimentos, o conhecimento. A comunicação não violenta é, portanto, uma reformulação da forma de se expressar. Uma forma menos automática, menos repetitiva e muito mais consciente e baseada nas percepções do contexto. Sendo assim, a empatia é a palavra-chave. Perceber o outro e perceber o mundo. Portanto, observação se torna fundamental nesse processo de reformulação. É preciso perceber que cada pessoa tem uma necessidade e cada pessoa carrega um repertório diferente. Cada pessoa tem uma motivação diferente. E, portanto, é impossível, mesmo que o assunto seja o mesmo, comunicá-lo da mesma forma para todas as pessoas. A comunicação não violenta também é uma comunicação que busca ouvir mais, mas ouvir de verdade, entendendo o que os outros dizem, entendendo o que os outros buscam, ouvir nas entrelinhas. E ouvindo nas entrelinhas, nós vamos conseguir um equilíbrio entre razão e sentimento. Talvez uma das coisas mais difíceis, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão tão estressadas, estão tão raivosas. Como equilibrar coração e cérebro? Como equilibrar aquele momento em que a sua vontade é voar no pescoço dos outros? A capacidade da tal inteligência emocional. Quanto mais inteligente emocionalmente você for, mais assertiva será a sua comunicação não violenta. Daí a necessidade da observação e do ouvir mais. Além disso, a comunicação não violenta, ela busca sempre compreender o que estimula o comportamento
e as intenções. Por que daquele olhar? Por que daquela palavra tão agressiva? E essa compreensão, essa percepção vai afinando a nossa maneira de transmitir ou de responder. É, na verdade, aquilo que a gente sempre diz: olhar mais, ouvir mais, para usar a palavra certa na hora certa. E quando pensamos em liderança, quando pensamos em empoderamento, como eu disse lá no início, não há dúvidas de que dominar a palavra, saber usar a comunicação de maneira certa, de maneira forte, é o seu maior instrumento. Diante disso, não podemos nunca nos esquecer que comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Portanto, quando falamos de comunicação não violenta, o perceber o outro é fundamental. Aquele que ainda pensa: eu respondi, eu falei, eu me apresentei, se ele entendeu ou se ele não entendeu é problema dele, não é meu, está totalmente equivocado. Se comunicação é o que o outro entende, é claro que se ele não entendeu, o problema é seu. E, portanto, a comunicação não violenta, devemos fazer com que o outro entenda aquilo que queremos. Daí a necessidade de dizer que se você tem uma placa com uma mensagem, com uma frase, é necessário virar esta placa e dizer a mesma coisa, quantas vezes forem necessárias até atingir aquele que você realmente quer convencer, quer conquistar, quer seduzir. A comunicação não violenta é o sair de si e ir ao encontro do outro. Sair do seu palco, sair da sua verdade, sair do seu mundinho e, principalmente, resgatar algumas coisas que são fundamentais, como a cordialidade, que tem sido muito esquecida na comunicação nos dias de hoje. Um bom dia, um boa tarde, um obrigada, muito obrigada por ter colaborado, mesmo que a colaboração não seja a mais conveniente. A cordialidade é o ponto de partida para quebrar o gelo, para tirar, muitas vezes, aquele pé atrás que a pessoa já traz na hora da comunicação, na hora da abordagem, na hora da conversa. É vencer a resistência do outro. Portanto, é impossível falarmos de comunicação não violenta e deixarmos de lado a cordialidade. Além disso, o menos é mais. Daí ter dito que observação e ouvir mais são fundamentais. A comunicação não violenta, ela busca a clareza. O que é a clareza numa comunicação não violenta? É o se fazer entender de imediato. E para isso, é muito importante que a clareza seja sustentada pela precisão. A exatidão nas palavras, a exatidão nos exemplos, evitar o duplo sentido, evitar a ironia, evitar que o outro possa distorcer aquilo que você quer que ele entenda. E objetividade, como eu acabei de dizer, o menos é mais, sempre foi a cereja do bolo na comunicação como um todo e principalmente na comunicação não violenta. A comunicação não violenta é aquela que vai direto ao ponto, daí dizermos que ela também é uma comunicação assertiva. É preciso usar a linguagem certa para o público certo. Não adianta você montar uma frase e carregar essa frase como o seu coringa, o seu coelho da cartola. Como eu disse logo no início, cada pessoa tem uma expectativa, cada pessoa tem uma necessidade. E por mais que a resposta seja a mesma, a questão aqui não é o conteúdo, mas o como transmitir esse conteúdo.
É preciso ser capaz de encantar desde um presidente de empresas até a força de trabalho, o chão de fábrica. É isso que a comunicação não violenta busca. Positividade é muito importante, eu diria que indispensável. É a paixão naquilo que fala, é o prazer que você sente no tom de voz, que você sente no olhar, e que realmente empodera a sua comunicação. Você precisa acreditar naquilo que fala, porque se você não acredita, ninguém mais vai acreditar. Um vendedor, por exemplo, só consegue vender aquilo que ele próprio compraria. Portanto, a positividade também compõe esse rol de ferramentas da comunicação não violenta. E, claro, uma das coisas também muito complicadas nos dias de hoje, o saber ouvir e dizer um não. É preciso que as pessoas, na busca daquele equilíbrio entre razão e sentimento, percebam que o não nem sempre é uma resposta ruim, muito pelo contrário. Muitas vezes é esse não que leva a pessoa a repensar o seu caminho, que leva a pessoa a buscar outras opiniões, a buscar outras percepções. Portanto, o saber ouvir e dizer um não é uma estratégia das mais usadas quando o assunto é comunicação não violenta. Enfim, eu vou terminar com uma frase de um dos maiores nomes da arte no mundo, Michelangelo, que quando perguntavam a ele de onde ele tirava aquelas coisas magníficas, como ele conseguia fazer aquelas obras incríveis, ele dizia: dentro da pedra já existe uma obra de arte, eu apenas tiro o excesso. A pedra é a nossa cabeça. Dentro dela já existe uma obra de arte, uma obra de liderança, uma obra de empoderamento, que é a comunicação. Nós só precisamos, diariamente, aprender a tirar o excesso. Por isso, comunicação nunca pode ser encarada como um evento, alguma coisa que tem começo, meio e fim, porque ela nunca tem um fim. Comunicação é um processo. Mesmo que você seja um PhD na área, você sempre pode deixar melhor. E claro, de preferência, colocando a cereja da comunicação não violenta nesse processo. Tchau, tchau. Até a próxima.